Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Já enviou a sua participação, a sua mensagem, o seu elogio e uma crítica construtiva. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. O número do nosso WhatsApp está aqui na sua tela. Como combinado, a Mirna Abreu está de volta aos nossos estúdios, agora com as notícias do Legislativo. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia ainda não chegamos ao meio-dia. A gente começa com uma proposta da vereadora Mariana Conte. É verdade. Bom dia. Você que não estava com a gente, agora está, porque a proposta da vereadora Mariana Conte pretende atualizar a legislação municipal no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher em Campinas. Acompanhe. Foi protocolado na Câmara uma proposta de atualização da Lei número 13.732 de 2009, que cria a campanha permanente de combate à violência contra mulheres. De autoria da vereadora Mariana Conte, a matéria busca aprimorar o enfrentamento da violência que as mulheres sofrem na cidade. Pesquisas de todo o país têm mostrado o aumento da violência doméstica e familiar contra mulheres nesse momento de pandemia. A gente sabe que nesse momento de isolamento social, de distanciamento das relações sociais entre as pessoas, é muito mais difícil uma mulher conseguir chegar, fazer uma denúncia e conseguir chegar nos serviços que atendem as mulheres em situação de violência. De acordo com a parlamentar, é muito importante a atuação conjunta das diversas secretarias e programas de políticas municipais. Por isso, apresentei um projeto de lei que cria uma campanha permanente de combate à violência, uma campanha intersetorial, que seja articulada com várias secretarias. Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência, de Transporte, de Cultura, porque é preciso alcançar essa mulher que está em situação de violência. Segundo o último boletim de 2020 do Sistema de Notificação de Violência da Prefeitura de Campinas, dados mostram que no ano passado foram registrados 199 casos. A região noroeste se destaca com 28,77% dos casos. A violência sexual contra a criança é marcada por 37,97% dos casos e dos adolescentes chegam a 22%, o que representa 60% do total de notificações da cidade. O maior número de vítimas tem idade entre 0 a 11 anos de idade. A grande maioria dos casos, a situação de violência acontece dentro de casa e com o autor de violência são pessoas que a mulher tem relação afetiva e familiar. Isso torna mais complexo essa situação. Então, para que a gente possa combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres, é necessário que você consiga chegar nessa mulher, alcançar essa mulher. E a gente sabe que isso só é possível com uma ação integrada entre uma rede de serviços que estão sob competência dessas diversas secretarias. O projeto segue em tramitação e eu espero que seja aprovado o mais breve possível na Câmara de Vereadores. E nesta semana, a Comissão de Estudos que analisa os impactos da pandemia da Covid-19 se reuniu na Câmara. Desta vez, ouviu profissionais que falaram dos impactos da pandemia na rede municipal de ensino. Acompanhe a reportagem de Michel Amorim. A Comissão da Mulher da Câmara realizou uma reunião extraordinária em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de forma online, para discutir com especialistas da área formas de combater o abuso e a exploração sexual de crianças. Para a vereadora Mariana Conte, presidente do grupo, é importante dar visibilidade ao tema, para destacar as políticas públicas existentes e promover informações para possíveis vítimas e seus familiares. Foi uma aula mesmo, eu acho que é muito importante todos esses depoimentos e relatos de quem está lidando com o cotidiano da violência, né? Quem está lidando com quem é autor e quem está sofrendo a violência, né? E eu achei muito importante esse olhar que a gente está falando sobre seres humanos, né? O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado no dia 18 de maio. Eu acho que é importante também que isso sirva como experiência para a gente acumular estratégias, métodos e
dizer que para isso a gente precisa de investimento, sim, para que a gente possa lidar, até pensando que a pandemia não tem prazo para acabar e as consequências vão ser duradouras. Segundo o último boletim de 2020 do Sistema de Notificação de Violência da Prefeitura de Campinas, dados mostram que de janeiro a setembro do ano passado foram registrados 570 casos. A violência física está em primeiro lugar com 277 notificações. O cônjuge está na liderança como autoria da violência. Nós somos de organizações da sociedade civil e executamos a política da assistência social de forma parceirizada. E assim, esse trabalho, né, que o educador social faz, ele é fundamental para a gente detectar a violência e para a gente tratar dela, né? Como que a gente pensa essas estratégias e como que a gente cria políticas para lidar com essa situação nesse momento tão difícil em que a gente tem visto os números de denúncias caindo, mas os números de violência, a violência aparece, né? E quem consegue fazer pesquisa e acessar para além do aparente tem mostrado que a violência aumentou. Acabou de conferir aí a reportagem que tratou da Comissão da Mulher. Hoje a gente falou agora há pouco no link, o Rubens Morelli trouxe as informações a respeito do combate à exploração e o abuso de crianças e adolescentes. E ontem nós tivemos essa discussão aqui pela Comissão da Mulher. Esse assunto é tão importante que a Câmara de Campinas discute hoje novamente, agora pela Comissão da Criança e do Adolescente, presidida pela vereadora Débora Palermo. Logo mais às 14h, este mesmo tema com outros convidados, mostrando aí os caminhos, forma como proteger essas crianças, como combater a exploração sexual infantil em Campinas e como denunciar também, você não pode perder. Agora sim, nós vamos falar da reunião que analisa os impactos da pandemia e que no último encontro tratou desses impactos sobre a educação aqui básica na rede municipal de ensino. Acompanhe. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que foi criada para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus, realizou o 8º encontro do grupo. Os trabalhos da CE foram conduzidos pelo presidente do colegiado, o vereador Luiz Rossini. A discussão abordou o retorno das aulas na rede municipal de ensino. A estratégia adotada pela rede municipal de Campinas se tornou até referência para outros municípios, porque simplesmente não assumiu aquele ensino à distância. Deu autonomia para as escolas para utilizarem dos recursos disponíveis, né, para manter a educação das nossas crianças, inclusive produzindo material impresso para aquelas crianças e famílias que talvez não tivessem condição de acessar uma aula remotamente. Nesse encontro esteve presente de forma online Luiz Marighetti, diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, que explicou como ficou o retorno às aulas. Campinas se colocou de maneira um pouco diferente dos outros municípios logo no início e vem servindo inclusive de modelo. Acho que essa é uma coisa importante de dizer. A gente vem servindo de referência para muitas cidades, sobretudo redes municipais maiores, né? Mas teve impacto? Teve, né? A questão da pandemia, ela trouxe dificuldades para as famílias, que impossibilitou, inclusive, que essas crianças pudessem acompanhar as atividades escolares, e foi uma luta muito grande para tentar ir resgatando o relacionamento dessas crianças ao longo desse ano de 2020 e também agora de 2021. Então, a questão da frequência, para nós, ela é um item bastante importante. Diferentemente daquilo que muitos de nós imaginavam, na verdade, os professores, nesse período, mesmo não estando com aula presencial, tiveram o dobro de trabalho. Houve todo um esforço de capacitação, de readequação das aulas, porque o que o professor, o educador quer é cumprir a sua missão.
né, transferir conhecimento para os alunos. Fazem parte do grupo os vereadores Paulo Haddad, Marrom Cunha, Cecílio Santos e Eduardo Magoga como relator. Nós queremos ouvir o maior número de segmentos possível, porque a ideia da comissão é saber como a pandemia impactou a cidade de Campinas, nas diversas áreas. E nós programamos já para a próxima reunião receber aqui os representantes do Campinas Convention Bureau, que trata especificamente da rede de hotéis e que tem na atividade de eventos de negócios, né, a sua principal atuação. E esse segmento foi muito impactado também, né, que está acumulando prejuízos de ordem financeira, econômica, até de demissão de trabalhadores. Então a gente quer ouvir como esse segmento foi impactado e também ouvir desse segmento quais as medidas ou ações que eles sugerem para que possa recuperar essas perdas, né, e de repente retomar a normalidade. E o vereador apela para que Campinas receba um hospital público veterinário do programa estadual Meu Pet. A moção de apelo de autoria do vereador Otto Alejandro pede que Campinas seja uma das cidades contempladas com o programa Meu Pet, lançado em 2019 pelo governo do estado e que prevê a construção de hospitais veterinários públicos. Recentemente, o governador João Dória anunciou o início das obras das clínicas veterinárias estaduais em Araçatuba e Votuporanga. O parlamentar fala do que o motivou a protocolar o documento. Muitas pessoas acabam por abandonar. Nós já ouvimos relatos aí de pessoas terem que fazer cirurgias que custam mais de R$ 1.500 e a pessoa abandonar o pobre animalzinho aí, a própria sorte, por conta de não ter as condições financeiras. É o desamparo nesse sentido e a falta de ter um hospital público para poder levar aí os seus animais. Acho que todo mundo já teve casos de precisar de um veterinário. A gente sabe que as custas são muito altas. Tendo esse hospital, que é esse programa Meu Pet, né, que é do governo do estado, a gente está fazendo esse apelo ao governador para colocar Campinas à frente desse projeto para ser contemplada, com certeza ajudaria muito. A moção será votada em reunião extraordinária e, se aprovada, representará o apelo do Legislativo para que o serviço seja implantado aqui na cidade. De acordo com o governo estadual, o programa inclui consultas, cirurgias, endoscopia, ultrassom e raio-x nos animais domésticos. Caberá aos municípios, em contrapartida, a contratação dos profissionais para o atendimento. Serão 10 unidades no estado, mas o governo não sinalizou a região metropolitana de Campinas como uma das contempladas. Mais de 1.200.000 pessoas, ela está no centro da região metropolitana, com mais de 3 milhões de pessoas nas cidades vizinhas, e Campinas está no centro. E nenhuma cidade dessa vizinha também tem esse hospital público veterinário, né? Então, Campinas ficaria no centro e atenderia também não só a cidade de Campinas, mas toda a região metropolitana. Campinas sendo contemplado, o prefeito com certeza vai fazer de tudo também para poder receber essa unidade do Meu Pet e vai contemplar Campinas e vai tomar conta, sim, pelo bem dos nossos bichinhos e amor, né, a todos eles aí. Campinas precisa disso. A gente aguarda os trâmites agora, né, Mirna? Lembrando que este é o item 11 da pauta desta quarta-feira. A moção, como foi dito na reportagem, se for aprovada, vai representar a opinião da Câmara de Campinas sobre, no caso aí, a necessidade de que também seja implantado na cidade este hospital público veterinário. E falando na pauta de amanhã, vamos falar um pouquinho melhor de outros itens que estão na pauta, Gabriel? 17ª reunião extraordinária. Quantos itens nós temos? O que você pode destacar aí de projeto, de moção, como a gente viu agora, que os vereadores vão discutir e votar amanhã?
Olha, amanhã, após o comunicado de vereadores, que começa às 9 horas, a discussão e votação dos projetos inicia-se com 2 matérias de autoria do prefeito. É a segunda discussão do projeto de lei complementar que trata de mudanças na lei de uso e parcelamento e ocupação do solo, e a segunda discussão também de um outro projeto complementar que também trata de mudanças no plano diretor estratégico. Temos ainda um projeto que será discutido pela primeira vez pelos vereadores, que é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a lei de 2005 do ITBI, a lei do IPTU e também a lei de 2009, que trata do plano de incentivos a projetos habitacionais populares vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, nós temos outras matérias de autoria dos parlamentares, também ainda a gente destaca o projeto de autoria do vereador professor Alberto, que já trouxe esse debate aqui na Câmara, que é o combate a fake news, e ainda temos as moções, como nós dissemos aí, a de autoria do vereador Otto Alejandro. Temos ainda uma que fala sobre regulação de água, temos a que fala da carga horária de profissionais de enfermagem, também pagamento aos residentes que trabalham na saúde, enfim. Todas essas matérias serão discutidas pela tribuna virtual. Lembrando que, por conta da pandemia, nós estamos ainda com esse modelo de reunião extraordinária, onde o presidente da Câmara fica à frente dos trabalhos direto aqui do plenário do Legislativo Campineiro, e os demais vereadores conectados e participam nas discussões e votações. Tudo isso amanhã, ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas, a partir das 9 horas. Acompanharemos, então, a 17ª reunião extraordinária, e na quinta-feira você conta tudo pra gente que aconteceu? Isso. Um resumo na quinta-feira. Combinado, então. Até lá. Até quinta-feira.